vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E eu sei que eu tenho estado um pouquinho desaparecida, mas já vão entender porquê. Então, acontece que hoje não fizemos nenhuma viagem turística, mas eu trago algo muito especial para vocês. Eu quero partilhar com vocês o meu testemunho de vida. Antes de mais nada, quero que leiamos o capítulo 30 de Salmos. Capítulo 30, versículo 5. Vou ler só a parte B. E a parte B diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pulando para o capítulo 34, no versículo 17, diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E para terminar, vamos para o capítulo 37, versículo 4, que diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse vídeo hoje vai estar composto pelo meu testemunho, como eu consegui uma bolsa de estudo nas Ilhas Maurícias. Converti-me em 2011, fui batizada e decidi levar a sério a vida com o Senhor. Em 2012 eu tive que ir para Benguela, que é uma outra província em Angola, para quem não sabe. Fui para lá estudar, onde fiquei por lá 5 anos. Quando eu terminei o médio, o ensino secundário, eu tentei entrar para uma universidade de medicina, onde eu fiz a candidatura, mas infelizmente não fui admitida. Então tive que entrar para uma universidade privada. Na universidade privada, estava fazendo engenharia informática. Então, acontece que durante aquele tempo, eu não queria ir para Benguela porque eu tinha que recomeçar a ter novas amizades e tudo mais. Mas assim, eu não tinha decisão, bem dizer, então eu fui para lá. Quando eu estava fazendo o meu terceiro ano, um dos nossos professores, o professor engenheiro Catarino, que Deus o abençoe, um beijo grande para ele, fez um anúncio que havia uma universidade que estava oferecendo as bolsas de estudo para estudantes angolanos. E eu vi, será online, todo o processo da candidatura online, eu mando os meus documentos online, faço tudo online. Eu estava assim, será? Então, um dos meus colegas, um amigo muito próximo, Leandro Pedro, um beijo para ele também, se ele tiver assistido esse vídeo, um beijo, Leandro. Ele me disse: Lídia, escreve simples, simplesmente escreve o teu nome, se calhar podes passar, escreve sobre isso. Ok, então escrevi o meu nome. O incrível que parece é que durante aquele tempo, naquele semestre, eu estava tendo notas excelentes. Creio que Deus é quem estava a preparar aquele momento para mim, aquele presente para mim, e eu só tinha que colaborar. E aí a universidade escolheu as pessoas que podiam representar no meu curso, e eu fui uma das selecionadas, eu e alguns outros colegas. Eu fiz a candidatura, enviaram-me um e-mail que era para termos uma reunião, e eu não falei para ninguém, porque eu não queria que ninguém atrapalhasse esse processo. Como a Bíblia diz, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então eu não falei para ninguém. Tinha dito depois que eu comecei a candidatura, falei com uma irmã, uma amiga minha, que eu tenho ela como irmã. Falei para ela que eu estava fazendo uma candidatura para as Ilhas Maurícias e tudo mais. Ela deu-me toda a força, vou orar por ti. Fui para todas as reuniões, passei por muitas fases, acho que foram por aí 4 ou 5 fases. Mas eu estava num momento muito triste, porque fazia um ano que eu tinha perdido o meu irmão mais novo da parte da mãe, ele era uma mãe na minha vida. E perdemos ele, Deus sabe porquê. E aí eu precisava mesmo de estar num lugar distante, eu precisava de um descanso. E desde pequeno eu sempre orei por uma bolsa de estudo, sempre pedi a Deus, por favor, eu quero estudar em Angola, eu não quero me formar em Angola, eu quero aprender o inglês, e eu não acho que aqui em Angola vai me possibilitar aprender o inglês a cumprir os meus objetivos. E aí, quando ela chamou os pais, então eu tinha que falar para o meu pai que eu estava a fazer uma candidatura para as Ilhas Maurícias, uma bolsa de estudo e não sei o que. Ele foi para a reunião dos pais, voltou, só me dizia: se passares,
tudo bem, mas se não passar também não fica triste. Eu não tinha certeza que eu fosse passar, né? Foi um processo estressante, cansativo. Epa, se eu tivesse que falar muito em detalhes, ia ser muito longo. Em junho de 2016 eu consegui passar para a última fase e vim para as Ilhas Maurícias com um grupo de pessoas que somavam 8 comigo. Deus, eu fiquei tão feliz, todo mundo ficou feliz. O que eu mais amei sobre esse processo foi que as pessoas realmente reconheceram que foi Deus quem deu essa bolsa de estudo, porque foi tudo online, ninguém conhecia ninguém e não tinha nada a ver com o governo de Angola essa bolsa de estudo. A escola, que é a ELU, né? A ELU para já é uma universidade de liderança africana que visa preparar a nova geração de jovens que amam, né, o seu continente, que querem mudar o seu continente, começando pela sua comunidade, pelo seu próprio país. É também conhecida como African Leadership University. Nos últimos tempos, né, nos últimos meses, eles estão a oferecer bolsas de estudo. Se você quiser, visite o Instagram deles ou também o Facebook. Eu vim para aqui, estava aprendendo inglês, passamos por fases muito difíceis, porque distante da família, nova língua, e foi muito difícil de se adaptar. Nós tivemos um curso intenso de inglês, que foi 2 meses, quase 3 meses, e depois começamos as aulas. Foi extremamente estressante. Deus sabe o que nós passamos aqui, mas pela graça de Deus, eu terminei e me licenciei. A minha cerimônia de outorga foi no dia 28 de fevereiro. Meu Deus, Deus seja louvado, o nome dele seja exaltado e toda a glória, toda a honra seja para ele, porque eu tenho a certeza que foi Deus quem preparou essa bolsa de estudo para mim. Eu não paguei absolutamente nada. Eu tinha direito a acomodação, tinha direito à alimentação, transporte, uma viagem todos os anos, ida e volta no seu país de origem. Com tudo isso eu aprendi que Deus é Deus e nós nunca podemos duvidar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos um desejo no nosso coração, como eu li no livro de Salmos 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, Ele te concederá o desejo do teu coração. Então confie nele, espere nele, tenha certeza que ele vai fazer. Continue a orar. Se você está a esperar pela resposta de alguma coisa, se você tem fé em alguma coisa, se você deseja alguma coisa que você venha a orar muito tempo. Desde pequena que eu venho a orar, Deus, eu não vou estudar em Angola. As minhas primas, as pessoas que eram próximas de mim, conhecem, sabem que eu sempre falei que eu não estudaria em Angola e que eu aprenderia o inglês futuramente. Isso serve de testemunho de fé, esperança no Senhor. Confie nele, espere nele. Tudo que você está passando nesse momento é simplesmente um aprendizado para que amanhã você seja um testemunho de outras pessoas e Deus está a preparar, está a construir a tua identidade para lá onde você estiver. Você possa ser um testemunho vivo da existência do Senhor, de quem Deus é. Eu costumo dizer, eu sou um testemunho de quem Deus é, um testemunho vivo de que Ele é Deus, de que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso eu vivo pela graça dele e eu estou aqui para partilhar com vocês esse testemunho. Espero que vocês sejam abençoados por ele e não se esqueçam de partilhar com os outros. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Ok. Então, hoje não teremos nenhum vídeo específico.